Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula do Módulo Biológico 2 do curso de Medicina da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão e hoje nós vamos discutir o controle do apetite. Quais são as vias fisiológicas que controlam o nosso apetite e geram a fome e a saciedade? Na segunda parte da aula, nós vamos discutir um pouco a relação entre o estresse e o apetite e também discutir a obesidade. Mas o que é fome? A fome é o desejo por um tipo de alimento. E por que nós temos fome? É para garantir o suprimento de moléculas energéticas, estruturais e regulatórias. Ou seja, a fome é um mecanismo extremamente importante para a sobrevivência do indivíduo, pois garante que o indivíduo vá buscar alimento e assim ter, então, uma disponibilidade de moléculas que servirão para energia, para uso energético, para o uso estrutural, que é a formação de células e tecidos, e regulatórios, que podem ser desde enzimas a hormônios ou neurotransmissores. Mas você tem fome de quê? A fome ela pode ser homeostática e ela pode ser hedônica. A fome homeostática é aquela fome provocada por uma redução nas reservas energéticas. Aí sim, o indivíduo vai procurar um alimento porque, na verdade, ele necessita repor o seu estoque energético, consequentemente estrutural e regulatório. A fome hedônica é aquela fome gerada pelo prazer de se alimentar. E vários diferentes fatores fazem com que nós tenhamos prazer em se alimentar. Por exemplo, a interação social ela é muito importante para estimular a ingestão de alimento, mas não só as interações sociais, as emoções também, né? Alterações emocionais crônicas, depressão, ansiedade, ou até mesmo o estresse crônico, já leva a uma diferença na ingestão alimentar, como nós vamos discutir ao final dessa aula, na parte 2. Além das emoções, além das interações sociais, os ritmos circadianos também são muito importantes, né, nessa questão da alimentação. Cada indivíduo desenvolve um ritmo e, a partir desse ritmo, ele tende a criar um padrão alimentar. Então, algumas pessoas tendem a se alimentar 3 vezes por dia, outras 6 vezes, algumas são mais acostumadas a ter café da manhã, outras não. Então, algumas vezes, o indivíduo nem está precisando se alimentar porque está com carência de reservas nutricionais, de reservas energéticas, ou seja, a fome homeostática não existe, mas os ritmos circadianos fazem com que seja criado um hábito e o indivíduo vai e se alimenta mesmo sem ter necessidade homeostática. Então, além dos ritmos circadianos, além das interações sociais, das emoções, os estímulos sensoriais, sejam eles estímulos visuais, estímulos também olfativos, né, também fazem com que o indivíduo busque alimento. É muito comum a gente passar por uma vitrine que tenha alimentos bonitos e nós tenhamos desejo de comer aquele determinado alimento. Ou se a gente sente o cheiro de uma comida que nós achamos apetitiva, nós também tendemos a ir em busca desse alimento, mesmo que não haja naquele momento uma necessidade homeostática. Né? Então, a gente tem fome homeostática, que é relacionada à carência nutricional, e temos fomes hedônicas, que podem ser relacionadas às interações sociais, às emoções, aos sentidos e aos ritmos circadianos. E o que é saciedade? A saciedade é uma resposta fisiológica, cognitiva e comportamental para uma busca por alimento bem-sucedido. Então, o indivíduo buscou o alimento, seja devido a uma fome homeostática ou uma fome hedônica. Após essa ingestão do alimento, vai começar todo o processo de digestão desse alimento, e durante esse processo de digestão, vários sinais fisiológicos serão gerados, e aí vai surgir, então, o fenômeno da saciedade. A saciedade ela é uma resposta inicialmente fisiológica, porque é regulada por mecanismos neurais e hormonais, mas, posteriormente, esses mecanismos fisiológicos geram uma resposta cognitiva, o indivíduo tem, então, a consciência que está saciado, e a resposta comportamental, que é justamente parar de ingerir o alimento. Então, ao longo do dia, o indivíduo ele tem ciclos de fome e saciedade. A fome hedônica ou a fome homeostática leva à ingestão do alimento, se inicia o processo de digestão e absorção do alimento,
Esse processo de digestão e absorção do alimento vão gerar sinais de saciedade, neurais e hormonais, que nós vamos estudar em seguida. E aí, além disso, a ingestão do alimento vai disponibilizar as moléculas, né, sejam para ser utilizada como fonte energética ou para ser utilizada como matéria-prima para crescimento de células e tecidos, ou seja, função estrutural, ou ainda função regulatória, como neurotransmissores, hormônios, enzimas, cofatores. Tudo isso vai permitir com que o indivíduo cresça, reproduza, se adapte. E aí, à medida que a saciedade, o sinal de saciedade ocorre, o indivíduo fica em jejum. Enquanto existe esse sinal de saciedade, existe uma inibição da ingestão do alimento. Só que começa, então, a haver um catabolismo, porque aquela energia que estava disponível logo após a ingestão do alimento, ou seja, que a gente chama no período pós-prandial, né, vai sendo utilizada para todas essas funções fisiológicas, e aí se começa, então, um processo de catabolismo, que vai gerar novamente a fome, só que aí a fome homeostática. Nós vamos entender melhor todos esses conceitos ao longo da aula, mas, de maneira geral, você já tem que entender que a fome, ela pode ser gerada por um processo fisiológico, né, devido, por exemplo, a processos catabólicos, queda de glicemia, ou hedônico, sociais, sensoriais, emocionais. A ingestão do alimento vai gerar sinais de saciedade e vai também disponibilizar moléculas para ser utilizado, né, como função regulatória, estrutural ou energética. Durante esse período, o indivíduo está de jejum, e aí se inicia um novo ciclo para que todas essas moléculas possam ser repostas. Historicamente, o primeiro pesquisador que descobriu as vias fisiológicas do controle do apetite foi o Douglas Coleman. O que é que ele fez? Ele trabalhava com roedores, e aí alguns desses roedores ele fez um nocaute, ou seja, ele inibiu a expressão gênica. Ele inibiu a expressão de um determinado gene. E aí ele observou que esse gene fazia com que o camundongo engordasse. Então, o que é que ele concluiu? Esse gene controla o apetite. Na verdade, é um gene que sinaliza saciedade, pois na ausência do produto desse gene, ou seja, na ausência da proteína produzida por esse gene, os camundongos comem mais, ou seja, apresentam hiperfagia, e aí engordam. Então, esses camundongos que tinham nocaute nesse gene, ele chamou de OB. E aí depois ele descobriu que esse gene, na verdade, era responsável por uma síntese de uma proteína que ele chamou de leptina. E que essa leptina era uma proteína produzida no tecido adiposo. Então, ele descobriu que o tecido adiposo produz uma proteína, na verdade, um hormônio endócrino chamado leptina, e que essa leptina é um sinal de saciedade. Os camundongos OB não produziam mais leptina devido ao nocaute, e aí não tinham sinal de saciedade e engordavam. Também, ainda nesse experimento, o que ele fez foi fazer uma cirurgia de parassimbiose, um experimento de parassimbiose, onde ele fez uma anastomose, ele juntou os dois sistemas circulatórios, do rato nocaute e de um rato selvagem, ou seja, que tinha a produção da leptina, né, adequada, normal, funcional. E aí ele percebeu que essa leptina, então, passava do sistema circulatório do ratinho selvagem, do camundongo selvagem, para o camundongo OB. Foi a partir desse experimento de parassimbiose que ele detectou que essa proteína, que ele nomeou de leptina, era, na verdade, um hormônio endócrino, pois esse sinalizador, ele era transportado, ele era mediado, ele era liberado através da circulação sistêmica. E aí, após o experimento de parassimbiose, veja que o camundongo obeso, né, que era o camundongo que estava com nocaute da leptina, ele perde peso. Ele perde peso, na verdade, porque a leptina está passando no sangue do ratinho comum, do ratinho selvagem, para o ratinho que era obeso. Esse rato obeso começa a sentir sinais de saciedade, reduz a ingestão alimentar, e aí tem, então, a regulação do peso. Posteriormente, outros estudos começaram a tentar achar qual a região do cérebro que era responsável, então, pelo controle do apetite.
E aí esses estudos, na época, eram feitos através de lesões. Os cientistas faziam lesões no cérebro dos ratos e observavam o comportamento. E aí, quando eles lesavam o hipotálamo, eles observavam que a ingestão alimentar era alterada. Lesões no hipotálamo lateral causavam anorexia, ou seja, eles então compreenderam, naquele momento, que o hipotálamo lateral era o centro da fome, pois quando eles lesionavam essa região, o ratinho deixava de ingerir alimentos, apresentava um comportamento, então, anoréxico. Por outro lado, quando a lesão era feita no hipotálamo ventromedial, o animal tende a apresentar o comportamento de hiperfagia. Então, eles compreenderam que aquela região do hipotálamo era o centro da saciedade, pois, uma vez que ela era lesionada e não era mais funcional, os sinais de saciedade eram perdidos, o animal começava a apresentar hiperfagia e, consequentemente, também aumento de peso. Então, os primeiros estudos sobre as regiões neurais que controlam o apetite chegaram à conclusão que o hipotálamo era o centro do controle do apetite e que o núcleo lateral era responsável pela fome, enquanto o núcleo ventromedial era responsável pela saciedade. Só que esses primeiros estudos, eles não dispunham de tecnologia suficiente para fazer uma lesão muito precisa. Por mais que eles acreditassem que estavam lesionando o hipotálamo lateral, muitas vezes essa lesão, ela compreendia áreas maiores do que aquele núcleo. Hoje em dia, o que a gente sabe é que, na verdade, o hipotálamo, ele tem um núcleo que se chama núcleo arqueado e que é esse núcleo que é responsável tanto pelo comportamento de saciedade quanto de fome. Então, essa hipótese inicial de que o hipotálamo lateral é o centro da fome e o ventromedial era o centro da saciedade, ela não é mais aceita, e os estudos mais modernos conseguiram, então, detectar que, na verdade, o responsável pela gestão do alimento e controle do apetite é o núcleo arqueado. Então, vejam só, o núcleo arqueado, aqui no hipotálamo, ele apresenta dois conjuntos de neurônios. Neurônios orexígenos e neurônios anorexígenos. Os neurônios orexígenos são aqueles neurônios que, quando estão ativados, quando eles estão funcionando, eles vão, então, mediar a busca pelo alimento, ou seja, o comportamento de fome. Os neurônios anorexígenos, quando eles são ativados, eles vão causar saciedade. Vejam que esses grupos de neurônios, eles utilizam neurotransmissores distintos. Os neurônios orexígenos trabalham com o neuropeptídeo Y e o ARGUT. Então, esses neurotransmissores são os neurotransmissores da fome. Os neurônios anorexígenos, eles produzem uma molécula chamada PONC, e a partir dessa molécula PONC, existe a produção de dois neurotransmissores, que é o alfa-MSH e o CART. Então, esses neurotransmissores aqui são conhecidos como neurotransmissores da saciedade. O que é que acontece, então, quando os neurônios orexígenos são ativados? Então, tanto o neuropeptídeo Y quanto o ARGUT, eles vão inibir o núcleo paraventricular. Vejam aqui, está representado em verde essa interação, e vejam que essa setinha está para baixo. Na verdade, nesse momento, o indivíduo está com fome. Então, significa dizer que ele pode estar com uma fome homeostática, ou seja, uma carência nutricional. Se ele está num período de carência nutricional, está ocorrendo catabolismo, ele tem que reduzir os gastos energéticos. Como é que se reduz o gasto energético? Principalmente reduzindo o metabolismo basal, que é mediado pelo eixo hipotálamo, pituitária, tireoide, ou seja, os hormônios T3 e T4, eles deixam de ser secretados, existe uma redução do metabolismo basal, uma economia de energia. O eixo também do estresse também é levemente inibido nessa situação. Veja aqui o eixo HPA também é inibido e é outro mecanismo de redução energética. Por outro lado, esses mesmos neurotransmissores, simultaneamente, quando eles inibem o núcleo paraventricular, eles vão estimular o hipotálamo lateral. O hipotálamo lateral é responsável pela indução do comportamento. Então, o comportamento que vai ser induzido é o comportamento de busca por alimento. Também, simultaneamente, o núcleo ventromedial e o núcleo dorsomedial são inibidos para reduzir a termogênese.
que é outro mecanismo que gasta muito energia. Então, a redução da termogênese vai fazer com que haja uma economia energética, que nesse momento é importante, porque o indivíduo está com fome, uma fome homeostática, desencadeada por carência nutricional. Então, se ele não sabe quando ele vai obter alimento, é importante que ele poupe energia. Então, vamos recapitular o que é que acontece quando os neurônios orexígenos são ativados. Quando os neurônios orexígenos são ativados no núcleo arqueado do hipotálamo, eles vão induzir fome. A fome é uma resposta que tem componente comportamental, fisiológico e cognitivo. Então, vejam só, uma vez que os neurônios orexígenos são ativados, os neurotransmissores, que a gente chama neurotransmissores da fome, que são o ARGUT e o neuropeptídeo Y, vão simultaneamente inibir núcleo paraventricular, metabolismo basal pelo eixo da tireoide, resposta ao estresse pelo eixo HPA, isso vai economizar energia, principalmente a inibição da tireoide, que sabemos que reduz o metabolismo basal. Simultaneamente, esses neurotransmissores também inibem os núcleos ventromedial e dorsomedial, reduzindo a termogênese, outro mecanismo que poupa energia, e também vai, por outro lado, estimular o hipotálamo lateral, porque aí vai desencadear o comportamento de busca por alimento. Então, esses núcleos aqui, paraventricular, ventromedial e dorsomedial, são inibidos, com a finalidade de economizar energia, enquanto o hipotálamo lateral é ativado para que o indivíduo busque alimento. Tudo isso aqui ocorre simultaneamente, e todos esses núcleos, eles estão aqui no hipotálamo, então é a regulação local intrahipotalâmica. Por outro lado, vamos ver o que ocorre quando os neurônios anorexígenos são estimulados, ou seja, por meio dos neurotransmissores da saciedade, nós também vamos ter a interação do núcleo arqueado com esses outros núcleos hipotalâmicos. Então, o CART e o alfa-MSH vão, por outro lado aqui, estimular o núcleo paraventricular. Por quê? Veja, se está ocorrendo saciedade, é porque o indivíduo buscou alimento, ele teve uma busca bem-sucedida, está realizando a digestão, então ele vai ter disponível moléculas para uso energético, estrutural e regulatório. Então, naquele momento, o metabolismo basal dele pode ser elevado. Então, vejam aqui, as setas em vermelho sinalizam a interação do CART e alfa-MSH com o núcleo paraventricular, que é o núcleo endócrino. Então, existe um aumento, um estímulo para funcionamento do eixo da tireoide, metabolismo basal. A resposta ao estresse também pode ser levemente estimulada. Temos aqui um aumento da termogênese, um estímulo, então, para a atividade do núcleo ventromedial e dorsomedial, e, por outro lado, inibição do hipotálamo lateral, porque o hipotálamo lateral ele desencadeia o comportamento de busca por alimento. Se o indivíduo está gerando sinais de saciedade, sinais fisiológicos de saciedade, não é mais necessário que ele busque alimento. Então, a resposta comportamental é inibida. Em resumo, então, quando os neurônios anorexígenos são ativados por meio do alfa-MSH e do CART, ocorre aumento da atividade do núcleo paraventricular, aumento do metabolismo basal, também tem aumento da termogênese e inibição da busca por alimento. Mas quem é que está regulando ou estimulando ou inibindo a atividade dos neurônios orexígenos e anorexígenos? A primeira molécula que se compreendeu que fazia essa interação com esses neurônios do núcleo arqueado foi a leptina. Então, vejam só, a leptina liberada pelo tecido adiposo, ela vai através da circulação sistêmica, já que a gente já estudou que ela é um hormônio endócrino, isso foi comprovado no experimento de parassibiose do Coleman. Então, essa leptina produzida no tecido adiposo, ela atinge o cérebro, ela chega ao núcleo arqueado, e lá no núcleo arqueado, veja só o que ela faz. Ela inibe neurônios orexígenos, ela inibe a fome, enquanto estimula os neurônios anorexígenos, que são os neurônios da saciedade. Então, a leptina inibe a produção de neuropeptídeo Y e ARGUT e estimula a produção do alfa-MSH e do CART. O alfa-MSH e o CART estando sendo estimulados, eles vão interagir com esses outros núcleos hipotalâmicos,
aumentar o metabolismo basal, termogênese e inibir comportamento de busca por alimento. Ou seja, a leptina é um sinalizador de saciedade, como Coleman já havia demonstrado no experimento dele. Quanto mais tecido adiposo, mais produção de leptina. Então, o indivíduo vai ter um maior sinal de saciedade. Ele deve buscar menos frequentemente o alimento. Isso tem um grande sentido se a gente for pensar em termos evolutivos. Vejam só, se a leptina sinaliza a quantidade de gordura, e a gordura é o nosso principal estoque energético, se o indivíduo tem uma quantidade de gordura suficiente, boa, para garantir a utilização a longo prazo, não é necessário que ele esteja sempre procurando por alimento. Então, quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior o sinal de saciedade, menos busca por alimento. Por outro lado, quanto menor a quantidade de tecido adiposo, menos leptina. Se tem menos leptina, o sinal de saciedade é reduzido, por outro lado, o sinal da fome é aumentado. E também existe uma lógica por trás disso. Vejam só, indivíduos mais magros, em situações de crise, eles vão ter menos disponibilidade energética, né? Ou seja, eles vão suportar períodos sem alimentos menores do que pessoas que têm maior tecido adiposo. Se você tem maior reserva energética, numa situação de crise, ou seja, onde você não pode obter alimento, as pessoas com maior reserva energética passam mais tempo sem ter a necessidade de ingerir um novo nutriente para ter, então, um suporte energético, estrutural e também regulatório. Mas vocês podem estar pensando, na teoria parece ter lógica, mas na prática eu acho que não é assim que funciona. As pessoas mais obesas, elas justamente são obesas porque se alimentam muito mais. É como se esse sinal de saciedade não existisse. Então, o que é que acontece? Na verdade, turma, a obesidade é uma patologia que existe uma disfunção justamente nesse sinal de saciedade. E nós vamos discuti-la na segunda parte dessa aula. E aí vocês vão compreender por que é, então, que mesmo com bastante leptina, né, os indivíduos obesos não apresentam saciedade. Mas, inicialmente, é importante que fique claro que a leptina é um hormônio endócrino produzido pelo tecido adiposo e que gera sinal de saciedade porque ativa neurônios anorexígenos, ou seja, induz a produção do FMSH e o CART, que vai vir à busca por alimento, aumentar a termogênese e também elevar o metabolismo basal. Quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior a produção de leptina, maior o sinal de saciedade. Quanto menor a quantidade de tecido adiposo, menor o sinal de saciedade, o indivíduo vai ter que buscar alimento mais frequentemente, para não correr risco de ficar sem reservas energéticas, ficar sem moléculas para uso estrutural e regulatório. Então, hoje em dia, além da leptina, nós conhecemos outros reguladores fisiológicos do apetite. A leptina é um regulador de longo prazo, enquanto todos os outros, eles são reguladores de curto prazo. Os reguladores de curto prazo são aqueles que dependem do processo digestivo. Alguns, eles são liberados durante o jejum e outros no momento pós-prandial, ou seja, após a alimentação. Estão relacionados ao processo digestivo. A leptina, que é o regulador de longo prazo, ela não está relacionada à ingestão de alimento. Ela está relacionada à quantidade de tecido adiposo. Ou seja, as variações de leptina, elas são maiores quando existe uma variação na quantidade de tecido adiposo. Já desses reguladores de curto prazo, as variações dele ocorrem de forma dependente ao processo de digestão dos nutrientes ou aos períodos de jejum. Ou seja, os reguladores de curto prazo, eles existem para inibir uma ingestão excessiva de alimentos e possibilitar uma digestão adequada. Já os de longo prazo, como a leptina, ela garante os estoques energéticos. Então, a produção de leptina, ela não depende se o indivíduo se alimentou ou não. Ela é dependente da quantidade de tecido adiposo e ela sinaliza estoque energético. Enquanto os sinalizadores de curto prazo, eles dependem do jejum
ou da ingestão do alimento para poder serem expressos. E aí, alguns deles, ao sinalizar saciedade, inibem a ingestão excessiva do alimento. Ou os que geram fome possibilitam, né, a ingestão do alimento e uma digestão adequada. A redução de leptina, ela vai fazer com que o indivíduo busque alimento mais frequentemente, porque ele tem menos tecido adiposo, ele tem menos reserva para a situação de crise. Então, a leptina, a sua sinalização, né, garante que aquele indivíduo tem uma possibilidade de enfrentar uma situação de crise. Ele tem ali armazenado material suficiente para aquele determinado período. Os sinalizadores de curto prazo, eles não sinalizam essa questão de reserva energética, eles estão realmente associados ao processo de digestão. Os da saciedade, eles vão serem liberados à medida que a digestão, né, ela vai evoluindo, e aí sinaliza, então, a inibição da ingestão do alimento, que é importante que essa inibição ocorra para que o processo digestivo ocorra adequadamente, para que ele tenha tempo de ser concluído. Porque caso o indivíduo fique ingerindo alimentos muito frequentemente, a digestão não vai ser concluída adequadamente. Então, os sinalizadores de curto prazo, eles são muito mais relacionados à questão da digestão dos nutrientes do que, na verdade, aos estoques energéticos. A maior parte dos sinalizadores de curto prazo, eles sinalizam saciedade, mas existe um que sinaliza a fome, e nós vamos estudar a seguir. Vejam só, voltando um pouco aqui para o hipotálamo, percebam aqui a interação da leptina com os núcleos hipotalâmicos. Então, a leptina, ela está sendo produzida pelo tecido adiposo. Quanto maior a densidade, né, a quantidade de tecido adiposo branco, maior a produção de leptina. A leptina é um hormônio endócrino, está na circulação sistêmica, chega aqui ao hipotálamo. Vejam aqui que aqui é o núcleo arqueado. A leptina ele vai inibir o núcleo da fome, ou seja, o orexígeno, inibe o neuropeptídeo Y e o ARGUT, e estimula o da saciedade. O indivíduo tem reserva energética, não precisa estar buscando alimento. E aí, veja então que os neurotransmissores da saciedade, né, que é a molécula inicial produzida é o CONC vai gerar o alfa-MSH e o CART, e aí o alfa-MSH e o CART vai inibir o hipotálamo lateral, aqui, ou seja, inibe o comportamento de busca por alimento, ao mesmo tempo que estimula o núcleo paraventricular, estimula tanto o metabolismo basal, né, quanto eleva ligeiramente a resposta ao estresse. Por outro lado, nós temos aqui a grelina. A grelina é um hormônio da fome. Enquanto a leptina é um sinalizador de longo prazo, a grelina é um sinalizador de curto prazo. Ela só vai ser produzida quando o indivíduo está em jejum. Então, o jejum vai levar à produção de grelina, e veja que a grelina ela interage também com os mesmos núcleos, o arqueado vai interagir com o paraventricular e com o núcleo com o hipotálamo lateral. Mas nós vamos aprender que a interação da grelina com esses núcleos é oposta à da leptina. Então, veja, enquanto a leptina é um sinal de longo prazo, pois sua produção depende dos estoques energéticos sinalizados pelo tecido adiposo, a grelina é um sinalizador de curto prazo, pois ela é liberada várias vezes ao longo do dia, quando o indivíduo está em jejum. Então, vejam só recapitulando, nós temos aqui que a leptina é o sinal da saciedade, produzido no tecido adiposo, ativa os neurônios da saciedade no núcleo arqueado, que sinalizam por meio do alfa-MSH e do CART, enquanto inibe os neurônios da fome, que é o neuropeptídeo Y e o ARGUT. Tudo isso no núcleo arqueado. O núcleo arqueado interage com o núcleo paraventricular, que é o núcleo endócrino, aumenta o metabolismo basal, a resposta ao estresse, e inibe o hipotálamo lateral, né, que é, então, o responsável pela busca pelo alimento. Ele estando inibido, o indivíduo não vai buscar alimento. Então, vejam aqui, se o indivíduo começa a perder peso, reduz o percentual de massa gorda, ou seja, o tecido adiposo branco, menor concentração de leptina vai ser produzida e secretada.
Então, a ativação da saciedade será reduzida, esse sinal será mais fraco, o indivíduo terá um menor sinal de saciedade. Por outro lado, a inibição da fome também será reduzida, então o indivíduo vai sentir mais fome, consequentemente, a maior atividade, então, dos neurônios do que produzem neuropeptídeo Y e ARGUT, vai fazer com que haja redução de metabolismo basal e aumento da busca por alimento. Vejam aqui, voltando novamente para essa figura que ilustra o hipotálamo, que além dos neurotransmissores que a gente já discutiu, existem outros neurotransmissores que funcionam lá no hipotálamo lateral. Lá no hipotálamo lateral, nós temos as hipocretinas, que também são conhecidas como orexinas, e temos também o hormônio concentrador de melanina. Vejam só, esses neurotransmissores, eles são principalmente responsáveis pelo comportamento de busca pelo alimento. Então, eles aumentam a fome, eles são hiperfágicos. Eles são muito estudados, principalmente as hipocretinas ou orexinas, como possíveis alvos de remédios que controlam o apetite, que reduzem a fome. Vejam que a inibição desses neurotransmissores pela leptina inibe o comportamento alimentar, enquanto o estímulo deles pela grelina, que nós vamos estudar mais à frente, estimula o comportamento alimentar. Então, mais uma vez, revisando aqui de maneira mais completa a ação da leptina, veja, a leptina é liberada pelo tecido adiposo, vai até o cérebro, mais precisamente ao núcleo arqueado do hipotálamo. No núcleo arqueado estimula a produção da PONC. A PONC é uma molécula que vai ser clivada em CART e alfa-MSH. Esses dois neurotransmissores, CART e alfa-MSH, vão estimular o funcionamento do núcleo endócrino, porque naquele momento existe um sinal de saciedade, então o metabolismo basal pode ser ativado. Por outro lado, esses neurotransmissores vão inibir a síntese de hipocretinas e do MCH. Inibindo a síntese desse neurotransmissor, ele inibe o hipotálamo lateral e não vai haver, então, estímulo para o comportamento de busca por alimento. A leptina tem outras funções, além da regulação do apetite, além de ser um sinal importante de saciedade e energético, porque ela sinaliza a saciedade quando existem reservas energéticas, ela tem outras funções. Ainda lá no cérebro, lá no hipocampo, a gente já aprendeu que o hipocampo é uma área importante para a consolidação das memórias de longo prazo declarativa. Lá no hipocampo existem receptores para leptina. E vejam só, a ativação desses receptores parece que é um mecanismo importante para promover neuroplasticidade e neurogênese, sendo também, então, importante para os processos de consolidação de memória. Esses estudos são bem recentes, não se entende muito sobre o impacto dessa regulação da leptina sobre as formações de memória, mas sabe que o mecanismo existe, né? Mas a gente não consegue ainda precisar exatamente qual é o impacto dessa regulação sobre os processos mnemônicos. Além disso, a leptina tem outras funções periféricas. Vejam só, a leptina, ela quando está agindo centralmente, ela ainda estimula, como a gente já viu, ela estimula o aumento do metabolismo basal via este hipotálamo hipotireoide, mas ela também estimula o aumento da atividade simpática. O aumento da atividade simpática vai fazer com que haja lipólise no tecido adiposo. Então, a leptina, ela aumenta a lipólise por meio do aumento do simpático, do tônus simpático, ou diretamente no tecido adiposo, certo? Veja aqui que é um receptor de catecolamina, aqui nós temos um receptor de leptina, e a leptina, ao se ligar ao seu receptor lá no tecido adiposo, induz lipólise. O que é lipólise? Lipólise é a quebra, então, dos lipídios que estão lá armazenados no tecido adiposo e a liberação desses lipídios para o sangue. O aumento da lipólise, ele é um sinal de saciedade. Nós vamos também estudar mais adiante. Além disso, a leptina, ela inibe a secreção de insulina. E ela tem uma ação inflamatória, né? Ou seja,
os indivíduos que têm maior quantidade de tecido adiposo, a gente vai entender, quando estiver estudando a obesidade, ele tem uma maior produção, né, de proteínas que a gente chama citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo, e dos estimuladores para essa produção dessas proteínas inflamatórias é a leptina. Não só lá no próprio tecido adiposo, mas também de forma sistêmica. Então, existe uma modulação sistêmica do sistema imunológico pela leptina, estimulando a produção de fatores inflamatórios. Então, se o indivíduo tiver altos níveis de leptina, indivíduos bastante obesos, a leptina vai estar sempre estimulando as vias inflamatórias. E a inflamação crônica, ela não é benéfica. A inflamação aguda, em função de uma resposta do sistema imunológico, né, a um antígeno, ou seja, a um patógeno, ela é essencial. Mas aquela inflamação crônica, ela começa a levar a um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, altos níveis de leptina, podem levar, né, a uma ação inflamatória crônica e prejudicial. Então, finalizando o estudo da leptina, nós temos que a leptina é um hormônio endócrino, que vai ser transportado pela circulação sistêmica até o cérebro, vai atuar no núcleo arqueado do hipotálamo, produzir os neurotransmissores da saciedade, a molécula CONC é quebrada em CART e alfa-MSH. Esses neurotransmissores aqui vão estimular o núcleo paraventricular, que é o núcleo endócrino, aumentar o metabolismo basal, resposta ao estresse, também ao estímulo para a termogênese, que não está ilustrado aqui nessa figura. Por outro lado, o hipotálamo lateral é inibido, ou seja, há uma inibição de produção de hipocretinas e do MCH. Se esses neurotransmissores não são produzidos, não existe o comportamento de busca por alimento. Além dessa função de regulação do apetite, aprendemos que ela também pode estimular a neuroplasticidade e neurogênese no hipocampo, perifericamente estimula a lipólise, pode ser por meio da atividade simpática ou diretamente nas células do tecido adiposo. A lipólise é a quebra da gordura do tecido adiposo e a liberação dessa gordura para o sangue, que vai ser também um sinal adicional de saciedade. Sabemos que a leptina inibe a insulina e a leptina também pode ter ação inflamatória. Vamos agora iniciar o estudo dos reguladores de curto prazo. Então, a leptina é o único regulador de longo prazo. Lembrando que os reguladores de curto prazo, eles dependem da ingestão do alimento. Alguns reguladores de curto prazo são, então, produzidos durante o jejum, e aí vão gerar fome, e outros vão ser produzidos após a ingestão do alimento, que a gente chama período pós-prandial, e aí vão gerar saciedade. Vamos começar pelo estudo do jejum, porque existe apenas um mecanismo que controla, então, a fome. Nós até hoje só conhecemos a grelina como sendo o modulador da fome. Todos os demais sinais de curto prazo, eles são sinais de saciedade, assim como a leptina. A leptina é um sinal de saciedade de longo prazo, temos vários sinais de saciedade de curto prazo, e o único regulador da fome é a grelina. A grelina ela é produzida no estômago durante o jejum. Então, o que acontece é que a grelina, ao ser produzida no estômago, ela vai ser secretada na circulação sistêmica, ou seja, é um hormônio endócrino. E aí a grelina ela vai atuar nas mesmas áreas que a leptina atua, lá no hipotálamo, dos mesmos núcleos, arqueado, paraventricular, hipotálamo lateral. Só que a grelina vai ter um comportamento oposto ao da leptina. Vejam, se o indivíduo está em jejum, ele já utilizou ou está utilizando os nutrientes que ele obteve a partir da última ingestão dos alimentos. Muitas vezes ele já pode estar também utilizando as reservas energéticas do tecido adiposo ou o glicogênio. Então, sinais de busca por alimento começam a ser produzidos. É nesse momento que a grelina começa a ser produzida. O indivíduo começa a ficar em alerta, né, para que as reservas energéticas, os estoques estruturais estão sendo reduzidos e ele precisa começar, então, a buscar alimento. É isso que gera a fome. Então, a liberação da grelina no estômago, né, faz com que ela atinja o cérebro e vá regular aqui, inicialmente, o núcleo arqueado. Em oposição à leptina, ela inibe o sinal da saciedade, ela inibe os neurônios
anorexígenos e estimula neurônios orexígenos. Ela vai estimular a produção do neuropeptídeo Y e do ARGUT. E aí, vejam só o que vai acontecer. Se o indivíduo está com fome, ele tem que economizar energia. Então, vejam só, o núcleo endócrino é inibido, e aí tem redução de metabolismo basal, reduz também termogênese, apesar de não estar aqui ilustrado nessa figura, mas a gente já discutiu isso nos slides anteriores. Por outro lado, ele estimula o hipotálamo lateral. A grelina estimula a produção de hipocretina e do MCH, pois são esses neurotransmissores que vão ativar o núcleo do trato solitário, ou seja, no tronco encefálico, desencadeando o comportamento de busca por alimento. Então, turma, a leptina e a grelina são considerados os principais controladores do apetite. Enquanto a leptina é um sinal de saciedade de longo prazo, porque não depende da ingestão do alimento, ela depende da concentração, né, de adipócitos, ou seja, do percentual de gordura, a grelina é de curto prazo e ela, ao contrário, ela não gera saciedade, ela estimula a fome, a ingestão alimentar. A grelina é produzida no estômago durante os períodos de jejum. Então, a grelina e a leptina ambas vão agir lá no núcleo arqueado do hipotálamo, nos mesmos neurônios, só que a ação delas sobre esses neurônios são antagônicas, opostas. Como consequência disso, veja que a grelina, ela inibe o gasto energético e estimula o apetite. Aqui nessa situação, o indivíduo deve economizar energia, tem que buscar alimento, ele está de jejum. Enquanto a leptina, ela inibe o apetite e estimula o gasto energético, pois a leptina sinaliza que existe uma bastante quantidade de reserva energética. Vamos continuar estudando os moduladores do apetite de curto prazo. A gente estudou a grelina, que é o principal estímulo da fome, ela é produzida durante o jejum. Agora vamos estudar os controladores de curto prazo no período pós-prandial, ou seja, após a ingestão do alimento. Então, a grelina foi liberada no jejum, o indivíduo buscou alimento, essa busca foi bem sucedida. A busca bem sucedida faz com que se inicie o processo de digestão. No início do processo de digestão, lá na cavidade oral, já se iniciam os primeiros sinais de saciedade. Sinais esses de curto prazo, diferente da leptina, que é um sinal de longo prazo. O primeiro sinal de saciedade de curto prazo, ele é desencadeado pelos receptores da cavidade oral. Então, aqueles receptores da cavidade oral e diferentes tipos de receptores, receptores de temperatura, receptores de estiramento, porque existe um bolo alimentar na cavidade oral, receptores de pH, gustatórios, todos esses receptores, eles vão sinalizar ao hipotálamo que existe alimento ali e vão sinalizar saciedade. Esse primeiro sinal é um sinal bastante fraco, mas ele é importante porque ele inicia o processo, né, da saciedade. Então, o indivíduo vai mastigar aquele bolo alimentar, vai haver a deglutição, o bolo alimentar chega no estômago. Lá no estômago vão surgir os segundos sinais de saciedade. Esses sinais de saciedade estomacal, eles são sinais também neurais. Ou seja, vejam aqui, o estômago ele está num tamanho reduzido durante o jejum. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, seu volume é aumentado. Esse aumento do volume do estômago, ele é percebido por receptores de estiramento, que vai sinalizar o nervo vago sendo estimulado, vai chegar esse estímulo até o hipotálamo e vai produzir saciedade. Ou seja, serão ativados aqueles neurônios anorexígenos. Então, tanto os sinais da cavidade oral, quanto os sinais neurais do estômago, de dilatação do estômago, eles chegam ao hipotálamo através do nervo vago, estimulando a produção de CART e alfa-MSH, que são neurotransmissores anorexígenos. E todo aquele sinal de saciedade que a gente já estudou, ele é desencadeado. O hipotálamo lateral é inativado, enquanto o metabolismo basal e a termogênese é aumentada. Após aproximadamente 2, 3 horas no estômago, aquele bolo alimentar, ele começa a sofrer peristaltismo e ser deslocado para o intestino delgado.
Lá no intestino delgado também existem sinais neurais de saciedade. Então, os processos de motilidade intestinal, mas também a pressão do bolo alimentar sobre a parede do intestino, a dilatação das vias intestinais, né, do tubo intestinal, fazem com que sinais neurais, também pelo nervo vago, atinjam o hipotálamo e ativem os neurônios anorexígenos, o CART e o alfa-MSH. Então, até agora, nós temos 3 sinais neurais oriundos do processo de digestão. O primeiro da cavidade oral, o segundo do estômago e o terceiro do intestino delgado. Todos esses sinais neurais, eles começam a ser desencadeados por meio de receptores sensoriais, diferentes tipos de receptores sensoriais, na verdade, interoceptores, porque eles estão sinalizando sensações internas. Esses interoceptores, então, estimulam o vago estimula o núcleo do trato solitário, que fica no tronco encefálico, chega ao hipotálamo, estimulando neurônios anorexígenos. E toda aquela via de saciedade é ativada. Uma via endócrina, uma via comportamental. Na verdade, existe uma inibição do comportamento. Vejam aqui, nessa ilustração, que além do sinal neural induzido pelo vago, lá no intestino delgado, começam a haver alguns sinais endócrinos de saciedade. Vamos começar a estudar agora esses sinais endócrinos de saciedade que são produzidos pelo intestino delgado. O primeiro sinal endócrino de saciedade produzido pelo intestino delgado é um hormônio conhecido como colecistocinina, ou CCK. Então, quanto mais gordura existe nesse bolo alimentar, maior vai ser a produção de CCK. A CCK é um hormônio endócrino, ou seja, vai ser secretado na circulação sistêmica, vai atuar lá no núcleo arqueado do hipotálamo, nos neurônios anorexígenos. Vai produzir alfa-MSH e CART, vai estimular o núcleo paraventricular, aumentando o metabolismo basal, vai elevar a termogênese e vai inibir o hipotálamo lateral. Então, a CCK tem o mesmo padrão de sinalização da leptina. Qual é a diferença da leptina e da CCK? A leptina é um sinalizador de longo prazo. A CCK é um sinalizador de curto prazo. A leptina está sempre sendo produzida. A quantidade de leptina produzida depende do percentual do tecido adiposo. A produção da CCK depende do bolo alimentar chegar no intestino delgado e quanto mais gordura houver naquele bolo alimentar, maior a produção de CCK. Então, os estímulos para a produção desses hormônios são distintos, mas o mecanismo de ação deles é o mesmo. A CCK também atua no processo de digestão, não só de regulação do apetite. Na aula de digestão, vocês vão aprender que a CCK é um hormônio muito importante para a liberação da bile e do suco pancreático. Então, essas substâncias vão atuar lá no intestino delgado e são responsáveis pela quebra de alguns nutrientes. Então, a CCK ela tem uma ação no processo de digestão e ela tem uma ação na regulação do apetite. Além da CCK, lá no intestino delgado ainda são produzidos 3 neuropeptídeos, o peptídeo YY, e aí não confundam com o neuropeptídeo Y, neuropeptídeo Y é o neurotransmissor produzido no núcleo arqueado, é um neurotransmissor que gera fome, ele está no neurônio orexígeno, lá é o neuropeptídeo Y, aqui é um hormônio endócrino produzido pelo intestino delgado, peptídeo YY. O peptídeo YY, o peptídeo semelhante ao glucagon 1, ou GLP-1, e a oxitomodulina, todos eles vão ser produzidos no intestino delgado. À medida que o bolo alimentar vai chegando no intestino delgado, vai haver a maior produção desses neuropeptídeos, e eles são também sinais de saciedade. O GLP-1 também controla a liberação de insulina, e nós vamos estudar, né, na aula de controle glicêmico. Então, vejam só, esses 3 peptídeos, eles vão cair na circulação sistêmica, vão atingir o hipotálamo, mais precisamente aos neurônios anorexígenos, ou seja, vão gerar saciedade, vão estimular a produção do alfa-MSH e do CART,
vai aumentar o metabolismo basal, resposta ao estresse, termogênese e inibir o hipotálamo lateral, ou seja, inibe as hipocretinas e o MCH, inibindo o comportamento de busca por alimento. Então, vejam só, até o momento, nós já tivemos 3 sinais neurais de saciedade da cavidade oral, do estômago e do intestino, e tivemos 4 sinais hormonais, mais precisamente endócrinos, né, hormônios endócrinos da saciedade, a CCK, o peptídeo YY, o GLP-1 e o oxitomodo-1. Vejam só, todos os sinais de saciedade, sejam eles neurais ou endócrinos, hormônios endócrinos, eles vão atuar em neurônios anorexígenos e ativar toda essa via anorexígena. Além dos sinais de curto prazo, que são esses que estamos estudando, a leptina também age aqui nesses neurônios anorexígenos, que é um sinal de saciedade de longo prazo. O único modulador que age, né, estimulando neurônios orexígenos é a grelina. Enquanto todos os outros estimulam a saciedade, só a grelina estimula a fome. Lembrando que a grelina é um controlador de curto prazo liberado durante o jejum. Então, vejam aqui, a gente tem a produção do GLP-1, da oxitomodulina, do peptídeo YY, no intestino delgado. Sabemos que também temos produção da CCK, em função da quantidade de gordura que existe nesse bolo alimentar. Temos ainda o nervo vago, que vai levar os sinais neurais oriundos do intestino delgado, mas também do estômago e da cavidade oral. Todos eles vão ativar lá no núcleo arqueado os neurônios anorexígenos. Produção da PONC, a PONC é quebrada em CART, alfa e MSH, que vai estimular o gasto energético e inibir o comportamento alimentar. Nesse período da digestão, vejam só, os nutrientes eles estão sendo quebrados, as macromoléculas e moléculas menores, essas moléculas menores começam a ser absorvidas. Quando há absorção da glicose, vai haver o aumento da glicemia. O aumento da glicemia também é um sinal de saciedade. Lá nos neurônios anorexígenos do núcleo arqueado, eles percebem o aumento da glicemia. E também isso gera um sinal de saciedade. Por outro lado, a queda da glicemia ativa neurônios orexígenos, porque indica que o indivíduo precisa buscar por um estoque energético. Sabemos que quando há aumento da glicemia, as células beta-pancreáticas imediatamente começam a secretar insulina. E a insulina também é mais um fator de saciedade. Além da insulina ter aquelas ações delas convencionais de regulação de glicemia, ou seja, a insulina vai fazer com que essa glicose que está no sangue entre na célula em alguns tecidos, vai favorecer o uso da glicose como fonte energética. O que não for usado vai ser transformado em glicogênio e até mesmo em gordura. Além de todos esses papéis que nós chamamos clássicos da insulina, ela é um controlador do apetite muito importante e também é um sinal de saciedade. Ela vai também ativar neurônios anorexígenos. Então, vejam só, controladores de curto prazo de saciedade, tivemos 3 sinais neurais, 4 hormônios intestinais, o aumento da glicemia e o aumento da insulina. Todos esses agindo lá nos neurônios anorexígenos, causando saciedade. Além desses sinalizadores de curto prazo, a leptina também é um sinal de saciedade importante, só que um sinalizador de longo prazo. Não depende do processo de digestão e da ingestão do alimento. Vejam só, quando estávamos estudando a leptina, a gente disse que a leptina ela inibe a secreção de insulina. Vejam aqui, nós temos aqui esse experimento demonstra a relação entre a insulina e a leptina. Vejam só, esse gráfico aqui mostra a produção de leptina no tecido adiposo e aqui a secreção de leptina no tecido adiposo. Aqui é numa situação que não existe insulina e aqui é uma situação que existe insulina. Mesma coisa nesse gráfico, essa situação aqui não existe insulina e esta aqui maior existe insulina. O que é que acontece? Após o aumento da glicemia no período pós-prandial, quando o indivíduo está quebrando os nutrientes, absorvendo a glicose, vai haver liberação da insulina.
A insulina, ela estimula tanto a produção aguda de leptina, vejam aqui, quanto a liberação aguda de leptina pelo tecido adiposo. Vejam só, essa liberação aguda, ela se sobrepõe àquela liberação crônica que acontece em função da quantidade de adipócitos. Então, existe já uma liberação que nós chamamos de liberação basal, que ela é relacionada à quantidade de tecido adiposo. Após as refeições, com o aumento da glicemia e a consequente liberação da insulina, a insulina estimula um pico de leptina. Ou seja, existe um pico de leptina no período pós-prandial. Só que a leptina, quando começa a agir, e ela age sendo um sinal de saciedade, tem ação de neuroplasticidade, inflamatória, né? Também realiza lipólise, ela vai exercer todas as suas funções, inclusive aquela de inibir a insulina. Vejam que interessante. Então, se fecha um ciclo. O aumento da glicemia libera a insulina libera o pico de leptina, a leptina depois vai e inibe a secreção da insulina. Então, turma, aqui nós finalizamos o estudo dos principais reguladores fisiológicos do apetite. A leptina sendo o sinalizador de longo prazo, o sinalizador de curto prazo temos sinais neurais e temos diversos hormônios e também a relação da glicose com a insulina. Então, revisando aqui, vejam só, após a ingestão dos nutrientes, nós temos que sinais neurais da cavidade oral, do estômago e do intestino delgado vão ativar vias da saciedade, ou seja, produção do PONC, do CART e do alfa-MSH. O indivíduo, quando saciado, não busca alimento, aumenta o metabolismo basal, aumenta a termogênese. Além disso, à medida que o bolo alimentar vai chegando no intestino delgado, sabemos que existe a produção de alguns hormônios que sinalizam saciedade, por exemplo, a CCK, que depende da quantidade de gordura, o GLP-1, o peptídeo YY e a oxitomodulina. Vejam que existem outros, mas esses que nós estudamos são os principais. Então, esses hormônios endócrinos também vão atuar no núcleo arqueado, estimular as vias anorexígenas. Depois, o aumento da glicemia e da insulina também é, né, percebido lá no núcleo arqueado e ativa vias anorexígenas. Além disso, a insulina estimula a produção aguda de leptina, que é mais um sinal também anorexígeno. Lembrando, turma, que essa produção aguda, ela ocorre como uma sobreposição àquela produção, né, crônica, que é relacionada à quantidade de células do tecido adiposo. Então, o indivíduo já vem secretando leptina num padrão, e aí, quando a insulina é liberada, ele tem um leve aumento sobre aquele basal que ele já mantém devido à quantidade de células do tecido adiposo. Então, todos esses são sinais de saciedade. O indivíduo para de se alimentar, se inicia o jejum, ao longo do jejum vai ter liberação de grelina, produzida no estômago. A grelina é o principal modulador da fome. Ela ativa neuropeptídeo Y e ARGUT. E aí, esses neurotransmissores vão estimular a hipotálamo lateral, ou seja, as hipocretinas e o MCH, e vão inibir núcleo endócrino, vão reduzir metabolismo basal, vão reduzir termogênese. Lembre-se que a queda da glicemia também no jejum também estimula, né, essas vias da fome. A relação entre estresse e controle do apetite não é simples. A maior parte das pessoas, diante de um estresse crônico, apresenta hiperfagia e o aumento do consumo de alimentos, principalmente alimentos palatáveis, aqueles alimentos ricos em gorduras ou em carboidratos. Porém, o menor percentual, cerca de 30% dos indivíduos, apresentam uma redução na ingestão alimentar durante um estresse crônico. Entretanto, essas respostas oscilam bastante e o mesmo indivíduo pode responder de forma diferente dependendo da situação que está desencadeando a resposta ao estresse. Inclusive, respostas diferentes também são observadas quando o estressor é agudo e crônico. Estressores agudos geralmente levam à redução da ingestão alimentar. Então, vamos entender melhor como é que dá a relação entre estresse e o controle do apetite. Vejam só,
Vamos iniciar relacionando o estresse agudo, o sistema simpático e as catecolaminas com o controle do apetite. Sabemos que o sistema simpático, ele induz lipólise, assim como as catecolaminas. Vejam aqui, temos receptores de catecolaminas na membrana dos adipócitos. Então, quando há ativação simpática, que induz a secreção de catecolaminas pela medula da adrenal durante uma resposta aguda ao estresse, esses mediadores, ao agirem sobre o tecido adiposo, vão desencadear o processo de lipólise, ou seja, a liberação de ácidos graxos para o sangue. Vejam aqui que os receptores responsáveis por mediar essa ação lipolítica são os beta-2 e beta-3. O aumento da lipólise, ou seja, o aumento de ácidos graxos no sangue, vai fazer com que o nervo vago seja estimulado, e o nervo vago vai, então, agir lá sobre o hipotálamo, sobre o núcleo arqueado, enviando sinais de saciedade. Então, durante a resposta aguda ao estresse, o apetite ele é inibido. E isso tem uma lógica evolutiva, porque, vejam só, se o indivíduo está numa resposta de fuga ou luta, é importante que não haja fome, que o indivíduo não vá buscar alimento. Naquele momento, toda a atenção, todos os esforços devem ser voltados para eliminar o agente estressor. Então, o aumento da lipólise, por meio do nervo vago, vai atuar lá no núcleo arqueado, nos neurônios anorexígenos, estimulando a produção do CART e do alfa-MSH. Então, esses neurotransmissores da saciedade, o CART e o alfa-MSH, vai aumentar o metabolismo basal e também a resposta ao estresse. A gente viu isso na primeira parte da aula, né, de controle do apetite. Então, existe uma retroalimentação positiva. A lipólise, ela vai levar, novamente, a um estímulo da resposta ao estresse. Além da saciedade, ela estimula, né, com um feedback positivo, a resposta ao estresse. Nesse momento, que é o aumento do metabolismo basal, o aumento da resposta ao estresse, inibe-se o comportamento de busca pelo alimento. E aí, a saciedade, então, é gerada. Além da lipólise, outro mecanismo que gera saciedade durante o estresse agudo é a secreção de leptina. As catecolaminas e o simpático, quando agem no tecido adiposo, estimulam a secreção de leptina. E nós vimos que a leptina é um hormônio, na verdade é o principal hormônio que induz saciedade. Então, a leptina vai ser liberada na circulação sistêmica, vai atingir o núcleo arqueado, também vai estimular a produção do CART e do alfa-MSH, que também irá inibir o comportamento alimentar e estimular a resposta ao estresse e o aumento do metabolismo basal. Vejam só, lembrem-se que a leptina, dentre essas diversas ações, ela também induz a lipólise. Então, existem vários mecanismos de feedback positivo. À medida que o estresse agudo aumenta, né, à medida que o estressor ele vai incidindo sobre o organismo, maior será a lipólise, maior será a liberação de leptina. A leptina também estimula a lipólise. E a lipólise e a leptina, que são fatores de saciedade, também induzem o aumento da resposta ao estresse. Então, esses sinais são sinais bastante fortes, né, inibindo o apetite, gerando saciedade. Então, naquele momento da resposta de luta, o indivíduo nem pensa em se alimentar. Todos os esforços estão sendo voltados para eliminar o agente estressor. Mas vejam só, não são apenas as catecolaminas e o sistema simpático que induz a saciedade durante a resposta aguda ao estresse. Alguns neurotransmissores também são responsáveis por essa sensação de saciedade. A dopamina e a serotonina, por exemplo, também são fatores anorexígenos, também vão atuar lá no núcleo arqueado, estimulando a transcrição de CART e alfa-MSH, inibição do hipotálamo lateral. Vejam que essa resposta anorexígena da dopamina e da serotonina se dá por meio de alguns receptores, e não de todos. Alguns fármacos que atuam sobre o sistema serotoninérgico, eles são utilizados como fármacos inibidores de apetite. Apesar de não terem sido desenvolvidos com essa finalidade, por exemplo, a cetralina, a fluoxetina, que são remédios antidepressivos, eles trazem como efeito colateral forte a anorexia, a inibição do apetite. E muitas vezes eles são utilizados com essa finalidade de reduzir o apetite
e, então, auxiliar na redução de peso. Entretanto, a eficácia, né, desses fármacos serotoninérgicos para a redução do apetite não é tão alta. Normalmente, essa resposta anorexígena, ela se dá por um tempo limitado. Depois de um tempo, o indivíduo, mesmo tomando a medicação e até aumentando a dose, ele perde essa resposta anorexígena. Então, apesar de que a fluoxetina, a sertralina, podem ser utilizados como inibidor de apetite e auxiliar na redução do peso, essa ação anorexígena, ela é transitória, então ela não dura por muito tempo, e por isso mesmo que esses fármacos, por mais que sejam utilizados, né, em processos de perca de peso, em tratamentos de perca de peso, eles não são os mais eficazes, e hoje em dia eles vêm sendo substituídos por outro tipo de medicação. Além da dopamina, da serotonina, das catecolaminas e do sistema simpático, o eixo HPA também é um forte modulador do apetite. Durante o estresse agudo, o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, é uma importante molécula anorexígena. Vejam aqui, né, quando essa molécula, também conhecida como CRF, fator liberador de corticotrofina, se liga tanto ao seu receptor tipo 1 quanto tipo 2, ele induz hipofagia. A hipofagia mediada pelo receptor tipo 1, ela é mais rápida, ela é mais aguda. A pelo tipo 2 é uma hipofagia mais lenta, ocorre no segundo momento. Lembramos também que estudamos já aqui nessa disciplina, né, o que são as urocortinas. As urocortinas são moduladores, né, são proteínas sinalizadoras que são da família do CRH, muito parecido, e se ligam, inclusive, nos mesmos receptores do CRH, os receptores tipo 1 e tipo 2. As urocortinas têm diversas ações, como, por exemplo, dependendo do tipo de receptor, ela reduz a resposta ao estresse. Em outro caso, ela pode aumentar a resposta ao estresse. Além de modular a resposta ao estresse, as urocortinas também modulam o apetite. Vejam aqui que elas também induzem hipofagia, ou seja, são fatores anorexígenos, né? Reduzem, então, a ingestão alimentar. Então, além das catecolaminas do sistema simpático, dopamina, serotonina, a liberação do CRH, ou mesmo o CRH como neurotransmissor e as urocortinas, são todos fatores anorexígenos, fazendo com que durante a resposta aguda ao estresse, o indivíduo não busque alimento. Outro modulador importante do apetite relacionado ao eixo HPA é o cortisol. O cortisol, ao ser liberado pelo córtex da adrenal, em função do estímulo do ACTH, ou seja, é o mensageiro final do eixo HPA, ele vai induzir diversas alterações no corpo que serão sinalizadores de hipofagia, ou seja, vão modular o funcionamento dos neurônios anorexígenos no núcleo arqueado. Vamos lá ver como isso acontece. Sabemos que o cortisol é um hormônio hiperglicemiante. A principal função do cortisol é elevar a glicemia durante a resposta ao estresse. Na primeira parte dessa aula, nós estudamos que o aumento da glicemia pode ser percebido pelos neurônios anorexígenos no núcleo arqueado e é um fator, então, anorexígeno, é um fator que leva à saciedade. Reduz, assim, a fome. Então, o alfa-MSH e o CART serão expressos e todas aquelas alterações fisiológicas, comportamentais e cognitivas associadas à saciedade, elas serão ativadas. Além da hiperglicemia, sabemos que o cortisol também estimula a lipólise, pois esse processo é importante, inclusive, para suportar a produção de glicose, né, a partir da via que conhecemos como gliconeogênese. Então, esse lipídio, ele vai ser retirado do tecido adiposo, vai para a circulação sistêmica, vai para o fígado para ser transformado em glicose. Então, tanto essa lipólise, que é importante para que ocorra a gliconeogênese, quanto a hiperglicemia, são fatores anorexígenos e vão estar, então, induzindo a saciedade e reduzindo o apetite durante a resposta aguda ao estresse. Outro mediador importante da resposta ao estresse, que são os endocannabinoides, estudamos que os endocannabinoides são importantes para a finalização da resposta ao estresse. Os endocannabinoides reduzem a atividade do eixo HPA, reduzem a resposta da amígdala, faz com que a amígdala fique menos ativada. Os endocannabinoides, além de modular a resposta ao estresse, também modulam a regulação do apetite. A regulação dos endocannabinoides sobre o apetite é bifásica. Como assim?
depende da concentração desses mensageiros químicos. Doses baixas de endocannabinoides são orexígenos, vai estimular neurônios orexígenos, produzindo os neurotransmissores da fome, neuropeptídeo Y e ARGUT, ou seja, tem uma ação similar à grelina. Porém, doses altas de endocannabinoides são anorexígenas. Vejam aqui, nós temos receptores para os endocannabinoides, tanto nos neurônios anorexígenos, vejam aqui o PONC, que vai originar o CART e o alfa-MSH, mas temos também receptores de endocannabinoides nos neurônios orexígenos, que causam a fome. Vejam aqui os neurotransmissores, neuropeptídeo Y e ARGUT. Então, dependendo da dose, é que os endocannabinoides podem gerar fome ou saciedade. Os canabinoides, que são as moléculas que mimetizam os endocannabinoides, os canabinoides são encontrados na maconha, por exemplo, eles podem tanto induzir fome quanto saciedade, dependendo da dose. Quando o indivíduo fuma a maconha, geralmente eles apresentam um comportamento orexígeno, de aumento do apetite, pois normalmente esse comportamento de fumar a maconha, ele é feito com doses relativamente baixas. Porém, existem algumas medicações em que usam doses mais elevadas de endocannabinoides, por exemplo, o Acomplia. O Acomplia é uma medicação que tem alguns canabinoides que fazem com que, nesses canabinoides em altas doses, ativem os neurônios anorexígenos. Então, esse fármaco ele é utilizado para inibir o apetite. Aqui no Acomplia não tem o THC em altas concentrações, é o THC, que é o canabinoide, que induz a alucinação. Então, hoje em dia já existem algumas medicações e já existe também a maconha in natura, que pode ser obtida com quantidades muito reduzidas do THC ou até mesmo nulas, fazendo com que não haja o efeito de alucinação, mas que os outros efeitos dos canabinoides, por exemplo, de redução de resposta ao estresse ou redução do apetite, eles sejam mantidos. Porém, a situação muda quando nós falamos de estresse crônico e apetite. Enquanto o estresse agudo tende a levar à hipofagia, o indivíduo não procura alimento, e isso é adaptativo, é evolutivamente favorável, pois faz com que o indivíduo direcione toda a sua atenção, seu comportamento, sua cognição, né, esteja voltada para eliminar o agente estressor. Durante o estresse crônico, isso muda. A maior parte das pessoas começa a apresentar hiperfagia e não hipofagia. A relação entre o estresse crônico e o apetite é mediada pelo cortisol. Na verdade, é a hipercortisolemia. O aumento crônico do cortisol faz com que haja aumento de grelina. Sabemos que a grelina é o principal hormônio que induz fome. Além disso, o próprio cortisol pode atuar lá no núcleo arqueado e aumentar a atividade do neuropeptídeo Y, que é o principal neurotransmissor relacionado à fome. Então, aquela ação do cortisol, que inicialmente é anorexígena, mediada através de lipólise, de hiperglicemia, ela vai perdendo espaço e o cortisol ele começa a mediar, na verdade, uma hiperfagia, através do aumento da grelina, através do aumento de neuropeptídeo Y no núcleo arqueado do hipotálamo. Acredita-se que esse comportamento mais tardio do cortisol, esse comportamento mais orexígeno do cortisol, no momento mais tardio, ele se deve porque o indivíduo precisa repor a energia que foi utilizada durante a resposta aguda ao estresse. Então, ao longo da evolução, esse mecanismo ele foi selecionado porque ele foi favorável. O indivíduo gastava energia durante a resposta aguda, à medida que a resposta fosse ficando mais crônica, ele começava a buscar alimento para repor essa energia e poder suportar a resposta ao estresse. O problema é que os estressores crônicos hoje, eles são muito mais frequentes do que era no passado. Então, essa resposta ela começou um pouco a se perder e trazer mais prejuízos do que benefícios. Além de mediar um processo de hiperfagia, o cortisol também vai mediar, durante o estresse crônico, a formação de vícios alimentares. Como assim? Vejam só.
O alimento, principalmente alimentos palatáveis, né, rico em gorduras, em carboidratos, ao serem ingeridos, eles reduzem a resposta ao estresse. E o corpo entende como aquilo ali é algo favorável. E aí, ao longo do tempo, essa redução da resposta ao estresse associada a alimentos palatáveis faz gerar um vício alimentar. Esses alimentos palatáveis nós chamamos de comfort food. São aqueles alimentos que não são saudáveis, mas que geram um prazer enorme ao serem ingeridos. Vamos ver, então, quais são as vias biológicas que estão por trás dessa relação entre comfort food, resposta ao estresse e surgimento de um vício alimentar. Vejam só, aqui nós temos o estresse ativando o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. À medida que o cortisol vai sendo liberado por um longo tempo, o indivíduo começa a apresentar hipercortisolemia, se aumenta o desejo por comfort foods, ricas em açúcar ou em gorduras. Aqui está ilustrado para o açúcar. Esse aumento da ingestão das comfort foods faz com que haja uma redução da resposta ao estresse, uma redução do eixo HPA. Vejam aqui. Essa redução da resposta ao estresse, a inibição do eixo HPA, é mediada pelo hipocampo. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, que o hipocampo ele se liga, ele tem uma via inibitória sobre o eixo HPA, ou pelo pré-frontal. Sabemos que o pré-frontal tem uma via que pode estimular a resposta ao estresse, mas que também pode inibir a resposta ao estresse. A via inibitória do hipocampo, ela é inconsciente. A via inibitória do pré-frontal, ela é consciente. Então, a ingestão das comfort foods, seja de forma consciente ou inconsciente, vai reduzir a resposta ao estresse. E aí, consequentemente, elevar o humor. Só que vejam só, à medida que esse ciclo se repete, pode ser que ocorra a formação de um vício alimentar. Vejam aqui, temos também ilustrado aqui o eixo HPA, aqui a ingestão de comidas palatáveis, ou seja, das comfort foods, e a relação da ingestão desses alimentos com o nosso sistema de recompensa, ou seja, com a área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, que são vias dopaminérgicas. Então, quando ocorre o aumento do eixo HPA em função do estresse crônico, a hipercortisolemia, a maior ingestão de comfort foods e a comfort food reduz a resposta ao estresse, esse ciclo ele vai estar ativando o sistema de recompensa, que é uma via dopaminérgica. E ao longo do tempo, a ativação, o estímulo repetitivo dessa via, ele vai ser aprendido, né, de forma que isso vai gerar um vício alimentar. Aqui nós temos um estudo que relaciona a alimentação, o estresse e o sistema de recompensa, ou seja, a formação de vícios. Então, aqui nós temos indivíduos que eram expostos a um protocolo de estresse e tinham o cortisol medido. Existiam indivíduos que tinham uma alta reatividade ao protocolo estressor e os outros indivíduos que tinham baixa reatividade ao protocolo estressor. Então, esses grupos foram analisados com relação à ingestão de alimentos. Os alimentos, a ingestão de alimento, ela foi medida com base na caloria. Os comfort foods, eles são alimentos que apresentam maior quantidade de calorias. E aí, esses grupos de baixa e de alta reatividade ao estresse foram analisados durante uma situação de estresse e durante uma situação do dia a dia em que não haveria uma resposta ao estresse. Quando não há uma resposta ao estresse, aqueles indivíduos, eles tendem a ingerir alimentos com quantidade de calorias equivalentes. Vejam aqui, os baixos reativos e os altos reativos a uma resposta ao estresse, eles ingerem a mesma quantidade de caloria no dia a dia quando não estão sobre uma resposta ao estresse. Porém, quando esses indivíduos estão sobre uma resposta ao estresse, vejam que aqueles que têm uma maior reatividade também são aqueles que ingerem mais calorias, ou seja, associados à ingestão de comfort food. Por quê? Porque essa comfort food vai levar, como a gente explicou, a uma redução da resposta ao estresse, e aí isso vai ser aprendido pelo nosso sistema de recompensa, pelas vias dopaminérgicas, e vai fazer com que surja um vício alimentar. Um vício alimentar que é gerado para reduzir a resposta ao estresse. Então, essa formação desse vício, essa ligação entre comfort food e redução da resposta ao estresse, ela é muito mais evidente em pessoas que têm alta reatividade ao estresse, pois isso vai ser
uma maneira de auxiliar na redução dessa alta reatividade, né? Fazer com que o indivíduo se sinta melhor. Porém, essa maior ingestão de comfort food e possivelmente o surgimento de um vício alimentar vai trazer outros prejuízos para o indivíduo. À medida que ele reduz temporariamente a resposta ao estresse, porque essa redução é temporária, só naquele momento em que há a ingestão do alimento, mas depois a resposta já é liberada novamente, ela já é ativada novamente, pois o agente estressor está ali, ele não foi eliminado ainda. Então, essa maior ingestão de comfort food vai levar, por exemplo, a uma alteração de peso, uma alteração de glicemia, né? Vai trazer outros prejuízos para o indivíduo. Além da hipercortisolemia mediar a hiperfagia por meio do aumento da grelina, por meio do aumento do neuropeptídeo Y no núcleo arqueado do hipotálamo, por meio desse comportamento, né, de vício, porque estimula a ingestão do comfort food, porque ativa o sistema de recompensa, além de todos esses fatores, a hipercortisolemia, ou seja, o cortisol crônico, ele vai levar à resistência à insulina e à leptina, ou seja, hormônios que são fortes fatores anorexígenos. Então, por mais que o indivíduo secrete a insulina, secrete a leptina, como o receptor não está funcional, porque ele apresenta uma resistência, o sinal de saciedade ele vai ser reduzido. Vejam aqui, nós temos essa figura que ilustra o estresse crônico, né, por meio da hipercortisolemia, induzindo uma resistência no receptor de insulina. Então, aqui nós temos o receptor de membrana da insulina, e vejam que aqui, ó, nós temos várias vias sendo inibidas pelo glicocorticoide. Isso faz com que a insulina não consiga, né, induzir as respostas que ela media. Por exemplo, a resposta de saciedade. Aqui nós temos o receptor de membrana da leptina, vejam que aqui tem o estresse crônico, também inibindo a ativação desse receptor. Então, o cortisol crônico inibe o funcionamento dos receptores de dois hormônios anorexígenos muito importantes, tanto a leptina quanto a insulina. Isso faz com que o indivíduo, então, apresente maior comportamento de hiperfagia. Apesar do cortisol, a hipercortisolemia crônica ser um fator muito importante para induzir a resistência no receptor de leptina, ou seja, reduzir esse forte sinal de saciedade, então contribuir para o aparecimento da obesidade, nem sempre a obesidade surge a partir apenas do estresse crônico. A resistência do receptor de leptina é a principal alteração fisiológica relacionada à obesidade. Indivíduos obesos, por exemplo, não apresentam muitas vezes altos níveis de grelina, nem disfunção em outros controladores do apetite. A principal alteração fisiológica relacionada à obesidade é a resistência do receptor de leptina. Então, além do cortisol, outros fatores podem contribuir para o aparecimento da obesidade. Além do cortisol, do estresse crônico, o próprio sedentarismo pode ser um mecanismo que leva ao ganho de peso. O indivíduo ingere mais alimento do que gasta, esse acúmulo energético vai gerar um aumento do tecido adiposo, e o aumento do tecido adiposo, como nós vamos ver logo adiante, ele vai levar à produção de alguns hormônios que são prejudiciais para o organismo, inclusive que vão levar à resistência do receptor de leptina. Então, o próprio aumento do volume do tecido adiposo faz com que haja resistência no receptor de leptina e contribua, então, para reduzir o sinal de saciedade e aumente as chances do indivíduo se tornar obeso. Então, é um ciclo vicioso. Além do estresse crônico, do sedentarismo, a diabetes tipo 1 ou a diabetes tipo 2, o indivíduo vai apresentar alteração glicêmica, na diabetes tipo 2 ainda vai apresentar resistência do receptor de insulina, então sinais importantes de saciedade são perdidos, que também podem contribuir para o aumento da ingestão alimentar, consequentemente aumento do volume do tecido adiposo, que vai levar à resistência à leptina. Então vamos ver agora um pouco quais são esses hormônios que são produzidos pelo tecido adiposo. O que acontece? À medida que o indivíduo vai ganhando, então, peso, o tecido adiposo dele vai aumentando, o próprio tecido adiposo começa a produzir outras moléculas, né, alguns hormônios ou algumas proteínas inflamatórias do sistema imunológico, que fazem com que essa hiperfagia ainda aumente mais.
Então, veja, aqui nós temos ilustrado o aumento de volume dos adipócitos, mas também de quantidade. E aí, esse fenômeno faz com que as moléculas produzidas no tecido adiposo, chamadas adipocitocinas, elas se modifiquem, tanto em termos de quantidade como de qualidade de produção. Vejam que aqui no indivíduo mais magro, quase não há produção de fatores inflamatórios, como o TNF-alfa e a interleucina 6. À medida que o indivíduo vai ganhando peso, já há um aumento da produção de fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios, eles tanto estimulam a resposta ao estresse, mas também levam à resistência do receptor de insulina e de leptina. Todos esses são fatores que contribuem para o aumento da hiperfagia. Além disso, vejam só, no indivíduo mais magro não há produção de resistina. No indivíduo que tem maior quantidade de tecido adiposo, há um aumento de produção de resistina. A resistina é um hormônio cuja função é causar resistência aos receptores de insulina, receptores de leptina, ou seja, contribui também para a hiperfagia. Por outro lado, há uma redução de adiponectina. A adiponectina é uma adipocitocina que ela traz benefícios para o indivíduo, pois ela melhora a sensibilidade dos receptores, por exemplo, da insulina e da leptina. Quando o indivíduo é magro, há maior produção de adiponectina, ou seja, isso é um fator que vai estar deixando esses receptores mais saudáveis, mais responsivos. À medida que o indivíduo engorda, esse hormônio é menos produzido, fazendo com que haja, então, a maior probabilidade de haver uma resistência daqueles receptores. Além da adiponectina, além dos fatores inflamatórios, da resistina, temos outros hormônios que são produzidos no tecido adiposo relacionados também à questão vascular. Então, o aumento do tecido adiposo, né, o aumento do peso, também vai fazer com que haja mais fatores vasculares que podem levar tanto ao aumento da pressão arterial, a vasoconstrição, maior formação de trombos, tudo isso que também pode trazer a prejuízos de saúde para o indivíduo. Apesar desses fatores não estarem relacionados com o controle de apetite, né, é importante que eles sejam mencionados aqui para que vocês vejam que a obesidade é uma patologia física que leva a uma repercussão sobre vários sistemas fisiológicos, altera o funcionamento de diversos sistemas. Como a gente acabou de citar aqui, existem alterações cardiovasculares, alteração glicêmica, porque a inflamação leva à resistência do receptor de insulina. Além disso, essa inflamação também pode causar resistência no receptor do cortisol e muitas vezes a obesidade, além de ser associada com a diabetes tipo 2 e com risco cardiovascular, o que forma o que a gente conhece como síndrome metabólica, essa síndrome metabólica, essa tríade, também é muito correlacionada com o surgimento de psicopatologias, desordens de humor, como, por exemplo, a depressão. Uma vez que existe uma carga inflamatória no indivíduo obeso, e essa carga inflamatória é presente também em pacientes com depressão, e que vai existir também um desequilíbrio no funcionamento do eixo HPA, pois essa inflamação pode levar a uma resistência do receptor de cortisol. Isso leva a uma redução da sensibilidade do feedback negativo, o indivíduo começa a apresentar hipercortisolemia, que é bastante associado com as desordens de humor, como a depressão e a ansiedade. Então, a obesidade pode ser a porta de entrada para diversas outras patologias relacionadas a controle glicêmico, cardiovasculares, desordens de humor e assim, também desordens sexuais, pois a obesidade também reduz o funcionamento do eixo reprodutivo, não só as alterações inflamatórias, mas alterações de cortisol, todas essas contribuem para a redução da atividade do eixo reprodutivo, entre outras patologias que podem surgir, por exemplo, patologias também de enfraquecimento ósseo, algumas osteopenias. Então, a obesidade deve ser tratada como um problema de saúde pública e deve ser tratada de forma eficaz, pois a redução da obesidade provavelmente levará à redução das outras comorbidades associadas a essa patologia. Quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre a ação das adipocitocinas, que são justamente essas moléculas produzidas pelo tecido adiposo, pode acessar esse artigo que está disponível no CIGA.
Chegamos ao final dessa aula de controle do apetite e exploramos também um pouco da questão da obesidade, a relação do estresse e do apetite. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido tudo o que foi aqui explanado. Existem algumas questões no CIGAR que estão disponíveis para auxiliar no processo de aprendizagem. Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.